Agora nós vamos ver que um programa desenvolvido por uma organização não governamental oferece treinamento voluntário de combate a incêndios por meio de uma equipe de especialistas, engajando então comunidades locais, produtores rurais e pecuaristas para ajudar o setor na prevenção e no combate a incêndios e outras emergências. Quem vai dar mais detalhes para a gente é a diretora-geral da Aliança da Terra, Caroline Nóbrega. Caroline, muito bom dia primeiramente, seja bem-vinda com a gente aqui no canal AgroMais, também no canal Terra Viva, tudo bem? Bom dia, Felipe. Agradeço o convite. É uma Prazer estar aqui. É uma satisfação nossa em recebê-la, Caroline. Bom, a gente está vivendo aí, né, uma onda de calor, uma onda de incêndios em diversas regiões do país. Em São Paulo, por exemplo, já são aí somados mais de R$ 1 bilhão em prejuízos. Enfim, você acredita que dava para minimizar os prejuízos se houvesse aí algum tipo de preparo para mitigar ou para prevenir toda essa situação? Dava para diminuir, minimizar esses prejuízos? Com certeza, Felipe. A gente tem muito o que pode ser feito e o trabalho que a gente tem realizado, né, as equipes da Brigada Aliança hoje, seja em áreas privadas, unidades de conservação, a gente tem demonstrado resultados e resultados práticos, né, mensuráveis, que demonstram que sim, é possível reduzir esses prejuízos com ações de prevenção, com preparação antes do período crítico. E quando começa o fogo, com uma resposta rápida e qualificada. E sempre que a gente pode, né? Sim, com o uso de tecnologias. Hoje a gente tem muitas tecnologias que podem nos ajudar nesse período. Muito bem. Caroline, então quer dizer que a Aliança da Terra tem colocado um projeto em prática já há algum tempo, né? Queria que você contasse para a gente mais detalhes desse projeto, o objetivo dele, há quanto tempo ele está sendo desenvolvido, em quais regiões, enfim. Apresenta um pouquinho desse projeto para a gente. Há mais de 15 anos, a gente criou a Brigada Aliança. A Brigada Aliança foi criada como uma demanda dos produtores rurais, ali do Mato Grosso, que depois de muitos prejuízos com o fogo, não tinham, né, a quem recorrer ou como lidar com esses grandes incêndios que chegavam e causavam esses prejuízos enormes. Então, em 2009, a gente criou a Brigada Aliança e desde então a gente tem trabalhado com ações de prevenção, com envolvimento e engajamento das comunidades. E essas equipes, a gente acredita que para combater o fogo a gente precisa de equipes muito capacitadas, né? Não dá para combater fogo de forma amador. Então, a gente, desde o início, essas equipes foram criadas com apoio, com treinamento do Serviço Florestal Americano, né, com os hotshots, smoke jumpers, que hoje são considerados a elite no combate mundial. Então, hoje eles fornecem alguns treinamentos técnicos também para equipes, né, governamentais, como o ICMBio, o Preve Fogo, e a gente tem esse apoio deles desde 2009. E aí, desde então, vocês conseguem observar já que o projeto tem rendido bons frutos práticos, assim, em algumas regiões onde esse projeto tem sido aplicado? Pelo que eu estava vendo aí, Goiás, por exemplo, é um dos exemplos mais recentes de resultado positivo, né, da aplicação desse projeto? Sim, todo o trabalho da Brigada Aliança e da Aliança da Terra é pautado em informação, em análise de dados, em dados científicos. Então, sim, em áreas privadas no Pantanal, na época que a gente atuou lá, a gente chegou à redução de áreas queimadas em propriedades privadas na ordem de 97%. Aqui, hoje a gente tem aqui em Goiás, né, estou aqui em Goiânia, a gente tem esse trabalho com unidades de conservação e algumas áreas a gente tem alcançado também redução de 60% até 98% na área queimada, se a gente comparar o antes e o depois da implantação das nossas equipes. Mas aí é importante a gente pautar. Essas equipes, elas estão trabalhando não só com combate, mas também com prevenção. A gente costuma dizer que tudo que a gente investe em prevenção, a gente economiza em prejuízo e em combate.
É exatamente essa questão que eu ia comentar com você agora, essa questão da prevenção. A gente ouve, né, um ditado antigo falar que melhor do que remediar é prevenir. E aí eu queria que você contasse para a gente que tipo de ações preventivas você pode elencar aqui para a gente como sendo importantes aí para contribuir com o agro, principalmente nesse enfrentamento ao fogo. Uhum. A gente tem muitas ações que podem e devem ser feitas, né? Algumas delas muito simples. Primeiro, você precisa entender qual que é a área que você está trabalhando, né? Então, de onde vêm os incêndios mais frequentes? E entender quais são essas fontes de fogo. Então, às vezes é curto-circuito da rede elétrica, às vezes é um superaquecimento do maquinário agrícola. E aí sim você consegue planejar horários de uso desse maquinário, evitar os horários de sol mais quente, né? Que a temperatura está mais alta, entre 11 da manhã, 2 horas da tarde. Rede elétrica. Fazer o que a gente chama de aceros, que é a limpeza do material combustível que fica logo ali embaixo. Então, se tiver um curto-circuito, essa fagulha vai cair numa área limpa e não numa área de vegetação seca, né, pronta para queimar. Se tem um vizinho onde normalmente o fogo inicia com muita frequência, fazer o acero na cerca para reduzir o risco desse fogo que vem do lado, né, chegar na sua propriedade. E, principalmente, ter uma resposta. Então, os trabalhadores rurais, eles acabam sendo a primeira resposta. Então, é preciso que esses trabalhadores sejam treinados, recebam equipamentos de proteção individual e estejam prontos para uma primeira resposta. A gente costuma dizer que nenhum fogo inicia grande, né? Mas ter essa resposta rápida e qualificada faz toda a diferença. Então, que esses trabalhadores não só recebam o treinamento adequado, como também eles tenham equipamentos ali prontos para o uso. Então, começou qualquer sinal de fogo, eles sabem o que fazer. E isso é muito importante. As equipes da Brigada Aliança, a gente trabalha muito nessa qualificação, né? Com muita frequência a gente tem esse trabalho com consórcios de fazendas, em que a gente tem uma equipe organizando e trabalhando com esse grupo de propriedades. E por que a gente trabalha com essa lógica? Porque as decisões, elas não podem ser tomadas durante o período de emergência. Tudo isso precisa ser planejado e estruturado antes do fogo. Depois que inicia o fogo, cada equipe, cada trabalhador, ele já precisa saber o que fazer e quem seguir. Quem dá as ordens, quem coordena toda a ação e quem vai para a frente de combate. Então, existe muito o que precisa ser feito. E no Brasil, hoje, a gente precisa entender que essa é uma realidade que veio para ficar e a gente precisa cada vez mais trabalhar com prevenção e com preparação de equipes para quando tem uma emergência, quando tem um incêndio, para evitar que ele cresça, que ele se estabeleça e quando ele está estabelecido, a gente saiba o que fazer. Você falou muito bem, né? Essa é uma realidade que veio para ficar. A gente está vivendo um novo normal e as pessoas precisam entender isso e começar a tomar ações assim práticas de prevenção. Você bem disse ali também no começo que é muito mais barato investir em prevenção do que depois ter que gastar, né, para poder arrumar toda a casa depois com os prejuízos. E, inclusive, cabe ao poder público, seja o governo local, o governo federal, investir também, de repente, em linhas de crédito para incentivar o investimento em ações de prevenção, não apenas depois com linhas de crédito para poder auxiliar os produtores que perderam tudo. É importante que haja um incentivo também para cooperativas, também para produtores investirem nessa prevenção, né? Exato. E é importante que o poder público sim ocupe esse espaço. A gente tem um impacto econômico muito grande, mas também um impacto social. Então, reduzir esses grandes incêndios, sim, ajuda cada produtor, né, que não vai precisar do seguro agrícola, né, que vai ser a próxima notícia, né, nesse bloco. Ele vai precisar desse seguro agrícola, mas também vai beneficiar toda a sociedade. Então, nesses grandes incêndios, né, todo mundo sentiu o ambiente, né, a cidade esfumaçada,
Então, o que a gente tem de impacto na saúde pública, aumento de hospitalização, sem dúvida, esse é um investimento ao criar essas linhas de crédito que o governo vai fazer para reduzir também outros gastos, incluindo esses seguros agrícolas, incluindo saúde pública e vários outros prejuízos que a gente tem com os incêndios. Agradecer demais a sua participação com a gente aqui, parabenizá-la pelo trabalho desenvolvido aí junto com a Aliança da Terra em cima desse projeto, que tem reduzido de fato o impacto dos incêndios, principalmente no nosso setor do agronegócio, viu? Quero desejar a você uma ótima semana e dizer que o canal está sempre aberto. Vamos voltar a conversar sobre esse assunto, sobre outras ações importantes também aí no futuro. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, e quem quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, temos o site aliancadaterra.org e o nosso Instagram. Então, agradecemos o espaço e esperamos contribuir cada vez mais com essa questão do fogo nas áreas privadas. Obrigada, Felipe. Valeu.